Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o Cleudio Bueno, ele que é arquiteto, palestrante, discípulo da Fraternidade Branca Universal, xamã crístico, e hoje vai estar falando sobre a Nossa Senhora de Lourdes, já que amanhã, dia 11 de fevereiro, nós celebramos a bem-amada Nossa Senhora de Lourdes, um dos aspectos da nossa querida Mãe Maria. E nós estamos aí iniciando 2022, né? Se bem que está correndo bastante o tempo, não sei para vocês, mas aqui é sempre, quando você vai ver, já terminou o dia, já está começando a outra semana, realmente a energia está super intensa. Mas graças a Deus, com saúde e trabalho, vamos seguindo o fluxo, não é mesmo, família Pax? Então, e você, é devoto de Nossa Senhora de Lourdes? Responde aí pra gente saber. E nós estamos em momentos de transição planetária, como já sabemos, desde final de 2019, e nós, como humanidade, estamos tentando aprender as nossas maravilhosas lições e chegando a um ponto em comum e cada um se cuidar melhor, né? Saúde física, mental e emocional. Vamos dar boas-vindas ao querido Cleudio Bueno, que já está aí com a gente, para que nós possamos ouvir sobre Nossa Senhora de Lourdes. Ei, Bueninho, tudo bem? Firme. Tudo ótimo. Já deu os avisos, já falou as coisas que precisava? Já, é com você. Tá. Adorei a Nossa Senhora. Então, amanhã é dia de Nossa Senhora de Lourdes, acho que foi por isso que você pediu que eu falasse sobre esse assunto, né? Exato. E vamos fazer então a oração do Arcanjo Miguel e depois a gente fala um pouquinho sobre ela, né? Porque a Nossa Senhora de Lourdes, a sua história está cantada em verso e prosa praticamente em todos os lugares, e até em filmes. Então a gente vai tentar mostrar alguma coisa, se é possível, daquilo ainda que não foi dito e não foi falado. Mas primeiro vamos fazer a oração do Arcanjo Miguel, né? Para que ele nos proteja, nos dê a guarda para todas aquelas pessoas que nós amamos e que estão à nossa volta, e para o nosso querido e amado planeta Terra e toda a humanidade e todos os reinos que aqui convivem conosco. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade, que a vossa proteção permaneça conosco sempre e por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios, e permite-nos que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. Afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e as influências sombrias. Fazei de nós um servidor da luz, que saiba discernir e compreender e nunca julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins, materiais, espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permiti que a nossa inspiração, intuição, doação seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas, e que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade seja a vossa verdade, e que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações. Fazei de nós o mensageiro fiel da suprema verdade e da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor de toda a humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida e manifestada, aqui e agora e por toda a nossa eternidade. Amém. Então, Carmen, é mais ou menos a Nossa Senhora de Lourdes, que comemora amanhã, no dia 11 de fevereiro, mais um ano da sua aparição. Essa que aconteceu exatamente em 11 de fevereiro de 1858, através de uma menina, que se chamava Bernadette de Souburieux.
Aí o nome é francês misturado com inglês, então a pronúncia é o que eu sei é essa. E ela tinha saído para ir catar lenha, galhos, madeira, para de noite colocar na sua casa. O seu pai era muito humilde, o seu pai era na verdade, era uma pessoa sem muita instrução, e eles moravam praticamente no sul da França, mais ou menos perto dos Pirineus, né? E ali, como nós sabemos, é um lugar frio diante da estação que você está. E é mais ou menos uns 400 a 500 metros, mais ou menos, tinha um rio que se chamava Gave, ou Gave, não sei bem a pronúncia, aonde ela estava pegando esses galhos, essas madeiras, junto com uma outra irmã, menor ainda do que ela. Ela tinha uns 14 anos, a irmã devia estar por volta mais ou menos de uns 11, 12 anos. E, de repente, quando ela estava perto do rio pegando esses galhos, ela escuta uma rajada. Ela escuta uma rajada de vento muito forte. E ela olha, então, e vê perto, assim, do morro, uma espécie de uma gruta de pedra. E incrustado nessa gruta de pedra tinha uma imagem de uma senhora totalmente de branco e que tinha uma faixa azul na cintura. Quando ela vê aquilo, ela imediatamente se ajoelha e vê que essa imagem tem um terço na mão. Ela imediatamente tira o seu terço, ela que era uma pessoa muito religiosa, e começa a rezar através do terço e das contas. Assim que ela termina o rosário, essa imagem fala com ela e diz se ela pode voltar outros dias ali para encontrá-la, porque ela tem algumas mensagens para se passar para ela e que ela gostaria muito que essas rezas continuassem em função do que estava acontecendo no mundo em relação às pessoas que cometiam muitas falhas, para não chamar de pecadores, que faziam muitas falhas, que cometiam muitas falhas ainda, e que precisava-se de muita reza ainda para toda a humanidade. E que ela não prometia absolutamente nada nessa vida para que ela pudesse melhorar, mas que na outra, certamente ela, a santa, cuidaria da Bernadette. E assim a Bernadette fez. E conforme foram sendo feitas aparições, porque depois dessa ainda teve mais 17. Foram 18 aparições. E todas elas num curto espaço de tempo. Num curto espaço de tempo. Né? Que foi aproximadamente quase que de um mês. Se houver a oportunidade, se você quiser depois, a cada um dos dias eu vou contar mais ou menos o que foi acontecendo e quais os pedidos. Mas aí, como eu não tenho essa memória gigantesca, eu vou ter que ler um dia a cada dia e falar uma espécie de um resumo do que aconteceu nesses dias. Acontece que isso tomou uma proporção, porque como ela estava com a irmã menor, assim que chegou na casa, já contou para a família. E a família contou para os moradores dessa pequena comunidade que existia nesse lugar e que ainda não tinha um nome como a gente tem o nome das nossas cidades, porque na verdade era um lugarejo, não era na verdade nenhuma vila, nenhuma cidade, era um vilarejo, era uma comunidade muito pequena que existia. Mas isso foi crescendo e ela teve muitas dificuldades, assim como todos que têm a visão de uma envergadura de tal tamanho,
como aconteceu com Juan Diego e como aconteceu também com Bernadette, sofre muito pela falta de credibilidade daquilo que viu, daquilo que ouviu, e nem a própria igreja estava reconhecendo muito aquilo que vinha acontecendo. Numa das aparições, então, ela pede, a Nossa Senhora pede que ela fale com as pessoas que naquele lugar tem que ser feito uma igreja, tem que ser feita uma igreja, um lugar para reza, porque aquele lugar também estava santificado. E aquele lugar precisava expandir uma determinada luz, não só para aquele lugar onde ela morava, mas praticamente para todos os recantos do planeta, que ia ser um vórtice de luz ali, que ia ser um ponto de luz. Então, ela também faz isso, mas não tem a credibilidade necessária para que isso possa acontecer. E isso vai a tal ponto que só em 1868, quer dizer, ela tinha 14 anos quando ela viu a primeira vez. Depois de praticamente 10 anos, ela já estava com 24, que as coisas começaram, então, depois de tudo ter acontecido, depois de ter toda uma peregrinação naquele local, depois da fé ter expandido naquele local, é que a igreja se convence que então tem que se fazer uma igreja ali, e ali se começa, então, vamos dizer assim, uma nova configuração para aquele lugar, dando seu nome de Lourdes. Esse nome de Lourdes, na verdade, não é o nome da santa, né? Porque na última aparição da Nossa Senhora, daquelas visualizações que ela tinha, Bernadette pergunta o nome. A senhora poderia me dizer o seu nome? E daí a santa responde: o meu nome, eu sou a Imaculada Conceição. Mas da onde vem o nome de Lourdes? Lourdes significa, na verdade, ranhuras, né? Escarpas que se tem na pedra. Então, como ali que foi a presença dela incrustada na pedra daquela gruta, recebe o nome de Lourdes. Mas durante todo esse processo das visitações, a Nossa Senhora pedia muitas coisas para ela, como, por exemplo, se lavar e se banhar na gruta. Só que dentro da gruta não tinha água, era uma gruta seca. Então, a Bernadette, que depois virou santa, mais tarde virou santa, ela através dos seus dedos, ela arranhava a pedra. E conforme ela arranhava a pedra, brotava a água da pedra. Foi aí, então, que apareceu a nascente da gruta, pois ela não existia antes. Ela só passou a existir durante os pedidos da santa para Bernadette. Então, tinha muitas das coisas que a santa pedia para Bernadette, que a Bernadette fazia, única e exclusivamente em função daquilo e da visão que ela tinha e da fé que ela sustentava no seu coração. E diante disso, e como todos sabiam e tinham conhecimento daquela gruta, naquela comunidade, essas histórias elas foram atravessando as fronteiras, até que tomaram um vulto tão grande que o próprio bispo daquela região, que também não era muito grande, acabou se convencendo, mais por todas aquelas pessoas que faziam parte da comunidade, do que pelo que a Bernadette falava, e que a construção de uma igreja ali se fazia necessária. Mais tarde, já aos 35 anos, a Bernadette faz a sua passagem.
E aí, então, Lourdes já tem o seu nome na cidade e já tem também todos os seus fiéis vindo de todos os lugares do nosso planeta fazendo uma peregrinação mais acentuada daquele lugar. A coisa cresce num vulto tão grande que não cabem todas as pessoas naquela igreja humilde que havia se feito em cima da gruta num determinado morro, aonde era mais propício se fazer a igreja. Bom, nós que estivemos lá e conhecemos aquele santuário, é de uma magnitude fantástica, como muitos outros lugares que nós já tivemos, que são sagrados também, não tem, eu pelo menos, que fui em vários lugares, daria para contar nos dedos de uma mão quais são esses lugares que realmente nos impactaram através da sua energia. E lá é um deles. Porque realmente, quando a gente está lá, não tem como você não sentir essa vibração dessa energia em todo o corpo. Então, é de uma magnitude e tiveram vamos dizer assim, uma presença desse espírito tão fenomenal que é da Nossa Senhora, né? Um santuário mariano, que também não são muitos que são espalhados pelo mundo, nessa figura da mãe do mundo, que fizeram uma coroa tão linda do santuário antes de você adentrar as portas do santuário, que é uma coisa majestosa. É uma coroa inteirinha dourada, né? Com magnitude de uma verdadeira rainha, que é a Nossa Senhora Imaculada Conceição. Ela se apresentou em vários outros lugares, né, como em Fátima também, lá na Lituânia, né? Em vários lugares ela se apresenta de formas diferentes, mas com a mesma magnitude, com a mesma energia, com a mesma vibração, que é do seu amor, do seu carinho, sempre buscando, né, vamos dizer assim, a proteger e a confortar todos aqueles que a buscam. Todos os anos, eu não sei se amanhã também vai passar, né? Mas todos os anos, no dia da Nossa Senhora de Lourdes, passa o filme a respeito da história da Bernadette. Era bom a gente ficar atento nos canais, né? Aqueles aonde passam filmes durante a tarde ou a tardezinha, pelo menos naquelas redes, né, da Canção Nova, Nossa Senhora, a Sessão da Tarde, né? E se aqueles quiserem ainda, eu acredito que com uma busca mais ou menos dentro da Netflix pode achar até alguma coisa a respeito da Nossa Senhora de Lourdes ou da Bernadette. Muitas das coisas que a Nossa Senhora passou para Bernadette durante todo aquele tempo da aparição dela, muitas das coisas a Bernadette não expôs. A Bernadette levou junto com ela. Ela não chegou a colocar para todos aquilo que a Nossa Senhora falava integralmente, né? Lembrando que o dia da Nossa Senhora mesmo, lá na França, ela não é comemorada no dia 11 de fevereiro, é comemorada no dia 16 de abril, por outras razões. Então, a gente comemora, na verdade, esse dia, o dia mais importante, como aparição, porque as festividades elas acontecem em locais e datas diferentes da onde você está para Nossa Senhora de Lourdes. Mas como ela apareceu no dia 11 de fevereiro de 1858, então o dia que mais ou menos a maioria dos católicos e da fé católica comemora
é realmente amanhã. Bom, eu fiz uma explanação mais ou menos assim, aberta, do dia da Nossa Senhora de Lourdes, mas o que a gente tem que levar em consideração, na verdade, diante desse fato maior, é que nós não podemos deixar de atender o pedido maior dela, que é que nós nunca deixemos de rezar o terço. Eu confesso para você, né, por causa de toda a minha formação religiosa, que eu aprendi a rezar o terço, mas hoje eu já me desconstruí um pouco em relação a essa reza, né? Mas eu sei que a fé católica sabe rezar o terço como poucas religiões o fazem. E levam isso com fervor tão grande que todos nós acabamos sendo abençoados e agraciados por essas rezas, e toda a humanidade é abençoada também e agraciada pelas bênçãos da Mãe Maria, que para muitos de nós é e faz parte da Mãe do Mundo. Então, Carmen, eu não sei mais o que falar a respeito da Bernadette, a não ser que você me peça para estar falando o que aconteceu a cada um dos dias da aparição dela. Claro. Porque, como nós temos ainda bastante tempo, Sim. né, e eu não sei cantar tango, né, então eu não sei bem o que a gente poderia fazer nesse tempo que sobra. Ou fazemos uma oração à Nossa Senhora, que nós podemos fazer uma oração, que eu deixei mais ou menos aqui preparada, ou eu posso falar desses 18 dias Sim. de presença dela, né? De uma forma bastante resumida, né? Se cada um quiser saber mais ou menos o que aconteceu em cada um desses dias, ou a gente poderia estar falando ou respondendo algumas outras questões onde o nosso público tivesse um interesse também dentro dos tempos marianos, né? Porque existem muitos fatos, né? Na presença e na aparição da santa em vários lugares, aonde boa parte daqueles que estavam presentes, e Bernadette também pediu que ali fossem feitas muitas procissões, e aqueles que já participaram de procissão sabem o que eu estou falando. Eu que moro aqui numa cidade que praticamente é interiorana, né? Aqui eu, quando saio, uso chapéu, às vezes ando a cavalo, né? Tem pessoas que vêm dos bairros mais próximos, que vêm de charrete e amarra a charrete ainda no coreto, que está na praça central da cidade. Então, a gente tem coisas muito do interior aqui. E as procissões, quando eu era menino, e eu morava no Largo da Matriz, né? Ao lado da igreja, participei de muitas procissões e a gente sabe o fervor que a procissão traz e a fé que ela leva nos andores que ela carrega, em homenagem àqueles vultos da igreja que se fazem presente nos nossos estudos e no aprendizado que a gente teve, né, lá na primeira comunhão, depois lá quando a gente foi teve a parte da crisma, né, dos sacramentos para quem casou, para quem foi batizado, que existe toda uma litúrgica, né, em cima da igreja. Então, eu não sei bem o que você quer que faça agora. Eu fico meio assim, porque essa história que você pediu para contar da Nossa Senhora de Lourdes, eu acredito que mais do que a história, e todos aqueles que um dia já foram lá sabem o que eu estou falando, e aqueles que não foram, coloquem isso no seu coração, para que um dia possam estar lá fisicamente, e se fisicamente não puderem estar, peçam para estar espiritualmente,
e que quando vocês dormem, vocês peçam ao seu espírito que eles possam levar até esse local sagrado para que sintam e recebam essas bênçãos e essas graças, assim como o nosso grupo, o grupo da Pax, quando esteve lá e foi fazer o caminho de Santiago, e lá estava dentro do nosso roteiro passar por Lourdes, né, antes de iniciar o caminho, foi um negócio assim maravilhoso e único. Eu tenho muitas lembranças de lá, tenho muitos pertences que eu trouxe de lá, inclusive algumas partes do vestuário que a gente usa, eu já usei até alguns aqui, eu tive o cuidado de benzê-los para sempre tê-los junto comigo, né? Fora aquelas aguinhas que a gente traz, que são bentas de lá, das quais eu ainda tenho guardado e sempre que eu preciso, eu coloco numa porção maior para que aquilo sempre esteja expandindo perto de mim. Eu não sei muito o que falar, porque a gente acaba se emocionando. E quando a gente se emociona, a gente perde um pouco a noção dessa estrutura, inclusive do que está se falando. E às vezes começa a aparecer uma coisa ou outra. Eu me lembro de uma passagem, né, no Templo Mariano de Fátima, né, que quando ela apareceu para aquelas 3 crianças, né, é que num determinado momento, Nossa Senhora de Fátima, que também é Nossa Senhora da Concepção, mas que recebe o nome de Fátima pelo lugar que estava em Portugal. É sempre assim que acontece. E no dia marcado pela santa, né, que ela iria aparecer, estava uma verdadeira multidão. Tinha uma concentração de milhares de pessoas. Não era só de 1000, mas eram milhares de pessoas que estavam consagradas ali naquele lugar onde as 3 crianças ajoelhadas estavam para receber a santa. E chovia torrencialmente. Era uma verdadeira tempestade que acontecia. Porque isso que eu estou falando foi retratado. Isso que eu estou falando foi jornalisticamente escrito em jornais da época. Então, não é apenas o conto que foi passando de geração para geração. Sim. Isso foi historicamente escrito, né? E o lugar onde eles estavam praticamente era pura lama, encharcado. As pessoas sequer conseguiam andar. E muitas das pessoas que estavam prevenidas e que levaram guarda-chuva, abriram seus guarda-chuvas, de tal era a chuva no momento. E que, de repente, na aparição da Nossa Senhora, houve-se um foco de luz de uma envergadura tal que as pessoas não conseguiam olhar para onde estavam as crianças. Como se fosse a presença do sol que você tivesse tão diante dos seus olhos que você não conseguia firmá-los a tal ponto de ficar com eles abertos para ver o que estava acontecendo. E quando essa luz sobe e as crianças fazem as suas rezas e a Nossa Senhora ela sai da frente das crianças, o que se viu foi como se nunca tivesse chovido. O chão estava seco, como se não tivesse caído uma gota sequer de álcool no chão aonde eles estavam. Todas as roupas das pessoas que estavam presentes e que não estavam de guarda-chuva estavam secas, sequer úmida estavam, como se nunca estivesse sido encharcado com água. Então, a presença luminosa da mãe, quando ela se apresenta, ela traz
não só a presença dela para aqueles que ainda não acreditam, que são mais ou menos como São Tomé, mas, na verdade, ela traz a luz dela, ela traz a graça dela, né, nessa luz, mas também as suas bênçãos, para que aqueles que não acreditam em verdadeiros corações, que são de pura inocência, como eram daquelas 3 crianças, e como também era de Bernadette, né? E mais atenciosa na uma das 3 crianças, a Lúcia, que guardou os 3 segredos da Nossa Senhora de Fátima durante boa parte da sua vida, só entregando na mão do Papa, né? A gente vê que isso acontece no mundo todo. Aqui, na minha cidade, nós temos, na nossa região, e é o único, templo mariano consagrado pela igreja e pelo bispo da Arquidiocese de São Paulo, né? Que é dentro da nossa matriz da igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, que foram trazidos pelos portugueses numa terra indígena. Eu moro numa terra indígena, onde só tinha índios. Aliás, toda a minha região ela é indígena, né? Ela passa por Cutia, ela passa por Embu das Artes, hoje, porque só mais longínquamente só tinha o nome de Embu, Embu-Guaçu, Juquitiba e Itapecerica da Serra. Depois começou a se apresentar outros, vamos dizer assim, municípios dessa raiz. Na verdade, só existiam 2 raízes, né? Cutia e Itapecerica. Deles nasceram todos os outros. Então, a gente costuma falar que um é pai e o outro é mãe. Mãe Itapecerica porque deu mais filhos, como Embu-Guaçu, Juquitiba, São Lourenço, Embu das Artes e Taboão da Serra. Tudo isso já um dia foi Itapecerica da Serra. E depois Cutia, que foi se distribuindo em Ibiúna, depois teve outros aldeamentos que foram sendo levados, como São Roque, Mairinque, e por ali foi andando, Calcaia do Alto, e por ali foi andando. Então, toda a nossa terra é indígena, mas quando os portugueses aqui chegaram, eles sempre trouxeram uma imagem com elas e sempre trouxeram esse fervor da fé para a catequização daquilo que os índios então eram chamados de pagãos. Como a carta de Pero Vaz de Caminha, né? Eles eram uma página em branco que precisava ser escrito, como se eles não tivessem fé alguma, como se eles não tivessem crença alguma. Então, eles vieram para ser doutrinados. Mas isso já é uma outra história. A história é que aqui na minha cidade, na minha região, nós temos, então, a nossa catedral, né? O nosso templo é mariano também. Fale. Eu quero falar 3 coisas. Primeiro, que eu gostaria que você lesse os 18 dias. Uma pessoa escreveu que amanhã a TV Aparecida, no Vale do Paraíba, vai, acredito que, passar o filme sobre Nossa Senhora de Lourdes. E tem uma outra moça, não consigo ler direito o nome aqui, que está muito pequena. Era bom falar o horário, se fosse possível falar o horário. Não sei. E tem uma outra pessoa que escreveu que ela esteve hoje em Fátima. Ela está lá em Portugal. Ela está aqui. Nossa! Viu? Que maravilha, não? Que bênção! Que bênção! Então vamos lá, Blanetio, pode ler. Bom, na primeira aparição, que foi justamente no dia 11 de fevereiro de 1858, a Virgem Maria aparece para Bernadette na cidade de Lourdes, que depois vem a se chamar Lourdes, né? E pede para ela fazer o sinal da cruz. Que sempre, todos os dias, se faça o sinal da cruz. É uma coisa que, às vezes, nós esquecemos. Sim. Eu agora estou meio recluso, mas jamais saí da minha casa sem rezar antes
e da porta para fora eu tenho um benzedor, né, que a gente comprou lá na Nossa Senhora da Aparecida, onde eu tenho água benta, e jamais saí da porta da minha casa para fora sem me benzer. Então, a Nossa Senhora pediu que todos se benzessem e fizessem o sinal da cruz todos os dias. Aí, no dia 14 do mesmo ano, que são 18 aparições em sequência, no dia 14, né, que é o dia do Valentine's Day, né, para lá nos Estados Unidos, né, e aniversário de muitas pessoas, né, inclusive da nossa amiga que é peregrina, que está sempre junto com a gente, a Neuza, ela faz aniversário também no dia 14 de fevereiro. Então, e Nesse dia... esse ano, 14 de fevereiro, 34 anos que eu pisei a primeira vez em Mount Shasta. Ótimo. Mais uma data importante, então. No dia 14 de fevereiro, a Bernadette, então, é pedido a ela que providencie água benta, que, na verdade, faz com que nós nos aproximemos de Deus, do Criador, quando nós nos benzemos. Primeiro pediu a ela que fizesse o sinal da cruz. Depois que providenciasse a água benta, para que a água benta fosse incorporada ao sinal da cruz, né? E ela pedia que, quando então fizesse o sinal da cruz com a água benta, falasse sempre: vinde para nós, boa mãe. Então, esse foi mais um pedido que a Nossa Senhora fez para ela no segundo dia. No terceiro dia, já é dia 18 de fevereiro. Já é dia 18 de fevereiro, 4 dias depois. Nós vamos colocando aqui e mensurando os dias que a Nossa Senhora vai aparecendo. E nesse dia, ela, Nossa Senhora, sorri e pede para Bernadette fazer um favor de vir ali durante os próximos 15 dias. Consecutivamente 15 dias seguidos, que ela vem até aquele lugar, né? Sempre com aquela afirmação de que a gente sempre colocasse, que é mais ou menos a filosofia da maioria de todos aqueles que professam uma fé, que quando fosse até lá, a gente fosse com a capacidade sempre de pensar no próximo, e não naquele momento em que você está ali, ou em você, ou nas pessoas que são mais próximas. Sempre no todo. Lembrando sempre que a mãe estava presente e que ela viria sempre quando ela fosse chamada. Isso foi, então, na terceira aparição. Na quarta aparição, já foi no dia 19, já no dia seguinte, que, como pediu para ir nos próximos 15 dias, a coisa também começou a se tornar um pouco mais frequente. Que, na verdade, a gente ficasse também perto dela, que a gente nunca esquecesse que a presença dela ao nosso lado estaria em todos os momentos da nossa vida. E que ela passasse isso para o maior número de pessoas. Na quinta aparição, que já foi no dia 20, ou seja, no dia seguinte, né, a mãe pede a Bernadette uma oração para ela. E que todas as pessoas que estavam presentes, porque a coisa já tinha saído, então, né, por causa da irmãzinha, que tinha contado para a família, e a família tinha contado para os moradores daquele lugarejo, praticamente, cada vez que Bernadette saía da casa, praticamente o lugarejo inteiro acompanhava. E nessa aparição, a mãe pede para Bernadette fazer uma oração. E a Bernadette, então, faz uma oração para a Virgem do seu próprio coração. E isso impressiona tanto os presentes que a mãe fala para ela que ela tinha aprendido a rezar.
e que aquela reza deveria se fazer sempre na vida dela e na presença de todas aquelas pessoas que um dia fossem até aquele lugar. Aí, na sexta aparição, já é no dia 21, na sequência. Depois do dia 18, a coisa vem numa sequência, né? Teve no dia 14, no dia 11, depois de 3 dias ela aparece no dia 14, e daí no dia 18 começa a ter uma sequência de dias. E daí a Virgem Maria aparece para ela triste. Nesse dia a mãe estava triste. A mãe estava triste e aí pede para ela que reze com todo o fervor do coração para aquelas pessoas que então nós chamamos de pecadores na Igreja Católica e que cometem muitas falhas. E aí, então, a Bernadette, ajoelhada, com todo aquele fervor e carreza que ela já tinha feito no dia anterior, ela passa a rezar junto com o terço. Aí, na sétima aparição, é 2 dias depois, já não é na sequência, mas no dia 23 de fevereiro. Que aí a Nossa Senhora conta para Bernadette qual é o segredo da tríplice. Da tríplice, vamos dizer assim, coroa, que na verdade é a Trindade. Mas esse segredo, na verdade, a Bernadette guarda com ela. Ela não exprime esse segredo que a Nossa Senhora conta nessa sétima aparição. Na oitava aparição, que é no dia seguinte, 24 de fevereiro, a Virgem pede 3 penitências a Bernadette. E a Bernadette faz as 3 penitências. Ela cumpre as 3 penitências naquele dia, através das suas rezas e da consolação diante das penitências. Nós não sabemos, na verdade, porque não foi transcrita as penitências. E como eu disse lá no início, muitas coisas que a Nossa Senhora falou para Bernadette, ela não falou, ela não contou, só contou aquilo que ela teve permissão. Na nona aparição, que foi no dia 25, a mãe vai até a Bernadette e pede, então, para que ela beba e se lave na fonte que está na gruta. Como nós sabemos, lá não tinha nenhuma fonte, não tinha nenhuma gruta. Sim. Ela, com as próprias mãos, ela arranha a caverna, a parede da caverna, aonde está seco, e ali começa a brotar água. Dali surge a fonte, então, na nona aparição. Na 10ª aparição, que foi no dia 27, 2 dias depois, a mãe aparece para ela e pede para ela beijar a terra. Que ela beije a terra e que ali, aqueles que tivessem presente, o façam a mesma coisa que ela está fazendo. Então, toda a multidão faz isso e há uma reparação, então, como se fosse um pedido de perdão, não só para a terra, mas para toda a humanidade. Essa foi a 10ª aparição. Na 11ª aparição, que é no dia 28 de fevereiro, já se apresenta no local, só para vocês terem uma ideia, mais de 2.000 pessoas, que a coisa começa a se alastrar com tal envergadura que a coisa vai num crescente, que é aquilo que eu vou falando, né? E ali na gruta, aonde está a Bernadette, ela começa a entrar em êxtase. O lugar começa a ficar iluminado, com uma aparência e com uma vibração totalmente distinta daquilo que existia. Já com a presença da Bernadette, fazendo tudo que a mãe pedia para ela, e já com a presença daqueles que estavam seguindo os passos da Bernadette. Então, a própria vibração do local,
ela começa a se transformar e diante dos olhos das pessoas, as pessoas começam a ver nitidamente que existe alguma coisa de diferente naquele lugar. Na 12ª aparição, e aí já é no dia 1º de março, a mãe aparece para Bernadette já com outro terço na mão. Com um terço diferente daqueles que ela estava na sua primeira aparição e de qual a Bernadette costumava a rezar e a maioria das pessoas rezavam. E ali, na verdade, com aquele terço diferente na mão da mãe e o mesmo terço igual na mão da Bernadette, a mãe pede que a Bernadette comece a rezar o terço, mas com todos os presentes que levaram o terço. Então, todos, em voz alta, começam a rezar o terço. Bom, aí na 13ª aparição, que é no dia 2 de março, a Nossa Senhora, que está com o terço, aparece para Bernadette e tira e pede para que todos ali que estejam presentes, inclusive já com presença de alguns padres, não assim, né? Mas tinha um outro padre ali presente, que está ali no 13º dia, e pede a construção da igreja. A Bernadette, então, pede aos padres que estão presentes, que tinha 1, 2 ou 3 no máximo, que ali se construa a igreja. Na 13ª aparição dela. Na 14ª, que foi no dia 3 de março, né, a senhora chama a Bernadette e diz: diga aos padres que construam a igreja. Porque até então todos tinham dúvida se era para construir ou não. Passaram um dia em dúvida, conjecturando. Entre eles, se levavam essa mensagem ao bispo ou não da construção da igreja. Ela então vai e fala para os padres: olha, não fiquem em dúvida, façam a igreja. Quer dizer, de um dia para o outro, tudo aquilo que eles estavam inculcados, eles recebem a resposta no dia seguinte, através da 14ª aparição. Na 15ª aparição, já tem, vamos dizer assim, mais do que 2.000 pessoas. Porque aquelas 2.000 pessoas que havia comparecido anteriormente, no boca a boca, tinha se alastrado por toda a parte regional da França, daquela região. Então, o contingente das pessoas já era tanto que não se suportava mais o lugar de tantas pessoas e aonde as pessoas ficavam para ouvir qual era a mensagem da Bernadette. Então, todos esperavam, na verdade, por um milagre. Na 15ª aparição, aí a mãe fala para Bernadette: felizes os que creem sem ter visto, que é aquela coisa mais ou menos que eu havia dito anteriormente no meu início, que era a coisa do Santo Tomé. Aqueles que portavam a fé, não há a necessidade do milagre, pois a própria vida é o milagre para essas pessoas. Aqueles que não acreditam precisavam ser que nem Tomé, passar a mão nas chagras do Mestre Jesus e ver aonde a lança tinha entrado, para ver mesmo se era o Mestre Jesus que tinha renascido ou não. A mãe chama por esse fato mais uma vez. Na 16ª aparição, que é no dia 25 de março daí, a mãe aparece 3 vezes no mesmo dia, aparece e se vai, aparece e se vai, aparece e se vai,
a Bernadette, dizendo 2 vezes e com um sorriso no rosto que a terceira parte da Santíssima Trindade estava junto com ela através dos olhos do céu e que a menina estaria sempre protegida através da mãe do Mestre Jesus, da mãe de Jesus. E que agradecia a confiança de Bernadette até aquele momento nela. Desde o primeiro momento, quando a viu, imediatamente se ajoelhou. Assim como tinha acontecido com Dom Juan, com Juan Diego, lá, Juan Diego, lá no México, com a Nossa Senhora de Guadalupe. Mas nessa 16ª aparição, é quando Bernadette, no dia 25 de março, pergunta a Nossa Senhora, já que ela tinha ido e voltado, e que ela estaria sempre presente, mostrando que não importa onde ela estivesse, ela sempre voltaria a ficar ao lado da Bernadette, pela sua fé e pela construção de tudo que havia sido feito nesses dias, a menina pergunta o nome da santa. E é nesse dia que a mãe diz para ela, né? Eu sou a Imaculada Conceição. E aí, então, Bernadette tem claro de quem é aquela pessoa que todos aqueles dias tem se apresentado a ela. Na 17ª aparição, que é no dia 7 de abril, a mãe aparece para Bernadette e a Bernadette está segurando naquele dia, a pedido da mãe, que ela já estava totalmente intuindo e sendo inspirada em seu coração, porque não foi através de uma visualização que ela teve, e nem um pedido verbal ou, vamos dizer assim, telepaticamente colocado pela mãe. Bernadette estava com uma vela nas mãos. E nesse dia, né, essa vela que está sendo queimada, ela é tocada pela mãe. A vela é tocada pela mãe e é tocada na chama, né? E nada pode prejudicar em quem confia na Santíssima Virgem. Essa é a mensagem que ela deixa, porque nem o fogo e ninguém pode ser queimado quando a confiança na mãe está acima de qualquer outra natureza humana. E a última aparição, né? Essa antepenúltima aparição, ela não é na sequência do dia 25 de março. Ela já se apresenta em abril, lá no dia 7. Ela se apresenta no dia 7 de abril, e daí a 18ª aparição, ela só acontece no dia 16 de julho. Ela só acontece no dia 16 de julho. E aí é a última aparição. Aí é onde a mãe aparece pela última vez a Bernadette e faz um supremo carinho nela e diz, mais uma vez, que naquela vida, ela não, diz a Bernadette, naquela vida da Bernadette ali terrena, ela não poderia fazer muita coisa pela Bernadette, mas que na outra vida ela cuidaria de Bernadette e fala, ó Maria, dignai-vos também no sorrir. Ou seja, vivemos sempre em alegria. E através da alegria, podemos então contagiar a todos aqueles que estão à nossa volta. É interessante a gente perceber, falta pouco, né? No fim, a gente acabou... Termina, mas eu tenho que falar 2 coisas. Tá, então fale 2 coisas. 2 coisas. Escreveram aí que tem o filme no YouTube, Uma Canção para Bernadette, no YouTube, pode procurar.
e alguém pediu se dá tempo de fazer a oração. Você tem 5 minutos. Pois é. Não, eu vou fazer a oração agora, claro. Então, Não, sem dúvida nenhuma. antes da oração, família Pax, amanhã eu estou aqui conversando com a Isa Hispano sobre a energia das plantas na sua vida. Ok. Com você, Bonito. Muito bem. É o importante também, porque todos nós temos vida, e principalmente os reinos. Reino mineral, vegetal, animal, nós mesmos, e o reino angélico que está na nossa volta. Todos são cercados de vibrações, energia e de vida. A oração que comumente foi feita e foi consagrada é essa que eu vou fazer agora. Ó Virgem Puríssima, Nossa Senhora daí de Lourdes, que vos dignastes aparecer a Bernadette no lugar solitário de uma gruta, para nos lembrar que é no sossego e recolhimento que Deus nos fala, e nós falamos com Ele. Ajudai-nos a encontrar o sossego e a paz da alma, que nos ajude a conservar-nos sempre unidos a Deus. Amém. Nossa Senhora da Gruta de Lourdes, dai-nos a graça, e nós vos pedimos, que tanto precisamos. E aí, nesse final, a gente costuma pedir a graça e as bênçãos que a gente quer receber. Então, eu peço as graças e as bênçãos ao nosso querido e amado planeta Terra, ao seu espírito Gaia, a todos os reinos, a todos os elementais, a todos os nossos elementos, a todos os Elohims, a todas as esferas, principalmente aos nossos antepassados e ancestrais, que por causa de suas glórias e as suas vitórias, nós estamos aqui agora. Que possa ser derramado todas as nossas graças, que nós carregamos em nossos corações, sejam elas físicas ou espirituais, para que todos nós possamos sempre estar convertidos ao Cristo e através dos nossos corações em nossas chamas trinas. Que nós possamos exaltar dessa maneira todas as virtudes, todas as humildades e tudo aquilo que Bernadette carregou e que nos trouxe através da sua fé e da sua crença. Não nos esqueçamos, então, de sempre no final nos benzermos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão, Bueno. Gratidão, namastê, família Pax.